Aleluia. Graça e paz, amém? Eu já estou chorando antes de começar. Deus bom. Gente, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Senhor tem queimado em meu coração nesses dias, por isso que eu estou chorando muito, viu? Eu já sou chorona. Mas quando eu estou falando de Jesus, já disse isso aqui várias vezes e não vou me cansar de falar isso. Quando se trata de Jesus, meu coração fica contrito e dilacerado. Por causa do que Deus tem feito na minha vida e por eu ter sido prova do amor de Deus, da vontade de Deus. O tema de hoje é a vontade do Pai. E se eu estou aqui hoje, é porque Deus quis. Deus quis dessa forma. E como eu disse para os irmãos, esse tema, a vontade do Pai, ele tem não só martelado na minha mente, mas ele tem queimado dentro do meu peito. Porque eu tenho me questionado todos os dias. Será se eu estou fazendo a vontade do Pai? Eu tenho me questionado isso há muito tempo. Porque eu não quero estar em outro lugar. Eu quero estar no centro da vontade de Deus para mim. De um tempo para cá, eu tenho orado que eu não quero mais sonhar os meus sonhos. Eu quero abdicar de sonhar os meus sonhos. E eu quero começar a sonhar os sonhos de Deus. Porque eu não quero me limitar mais a sonhar os meus sonhos. Porque os meus sonhos não serão tão bons quanto o que Deus já sonhou para mim. O que Deus já escreveu. E eu quero te encorajar hoje a clamar isso em oração, quando você estiver orando pela sua vida, a tentar conversar dessa forma com o Senhor. Sendo ousado em falar, Senhor, me ensina a sonhar os teus sonhos. Sem medo. Porque o que um pai quer para um filho é sempre muito melhor. Porque a nossa mente é uma mente terrena. Mas a mente de Cristo, a mente de Deus Pai, é diferente. Então tudo que Ele tiver sonhado para nós, vai ser infinitamente melhor do que tudo aquilo que nossa pequena mente possa tentar pensar ou imaginar ou qualquer outra coisa. Vocês conseguem entender isso? É por isso que Deus falou para mim claramente que seria esse tema, a vontade do Pai. E quando eu penso em Jesus Cristo, quando eu deito no travesseiro, eu penso nas minhas atitudes do dia. E quase todas as vezes que eu deito, eu choro. Quase todas as vezes, é muito raro, só se eu tiver com muito sono para não refletir em nada. Mas se eu tiver um tempo de reflexão, eu penso. E quando eu penso, eu choro. Por quê? Porque quando eu me deito, eu penso, Jesus. Quem foi Jesus? Eu estou hoje, eu estou parecida com Ele hoje? Hoje eu agi como Ele agiria? Eu respondi às pessoas como Ele responderia? Eu agi como Ele? E aí eu choro, porque eu penso que eu estou muito longe de ser alguém segundo o coração de Deus e muito distante de ser parecida com Jesus como eu deveria ser. Por isso que quando eu me deito, eu sempre vou refletir e falar com Deus. Meu coração chora, mas sabe do que é? É de quebrantamento. Não quer dizer que eu estou triste, mas quer dizer que o meu coração está contrito. E eu tenho buscado ter um coração contrito com Deus, com o Pai. E Jesus tem me ensinado. Mas eu sei que ainda não estou totalmente cumprindo a vontade do Pai. E hoje nós vamos falar do exemplo perfeito. Podem chutar aí?
De quem que nós vamos falar hoje? Quem é o exemplo perfeito? Jesus. Hoje ele vai estar em tudo aqui. Porque ele foi o exemplo perfeito de quem conseguiu cumprir a vontade do Pai, certo? Jesus, ele diz em várias passagens, eu selecionei algumas aqui. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Imagina, a comida de Jesus. Ele não tinha prazer em nada terreno. O único prazer da vida dele era fazer a vontade de Deus. Fazer tudo o que Deus mandava para ele, realizar tudo o que era orientação. Por isso que Jesus, ele desceu, se fez carne, se fez um homem humano igual eu e você. E ele cumpriu toda a missão, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Ele cumpriu todo o trajeto. Ele cumpriu toda a vontade do Pai. No culto passado foi falado sobre o Getsêmani, quando ele fala que, se possível, meu Deus, passe de mim esse cálice. Mas o final é assim: todavia, que não seja como a minha vontade, mas a tua vontade. Até quando ele foi para ser crucificado, quando ele foi morto, dilacerado, por mim e por você, ele ainda assim falou: mas todavia, Pai, que não seja segundo a minha vontade, mas que seja conforme a tua vontade. Jesus disse: eu não posso fazer nada de mim mesmo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando você estuda a Bíblia, você vai reparar que em tudo, Jesus sempre direciona o Pai. Sempre vai direcionar a vontade do Pai. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Agora, quando eu penso em mim, na autorreflexão, sabe quando às vezes nós nos sentimos sozinhos, desamparados? Será que no nosso dia nós temos feito aquilo que agrada a Deus? Ou só aquilo que eleva um pouquinho o nosso ego? Reflexão. Eu sou bem reflexiva, viu? Por isso que Jesus, ele fala nesse versículo: eu sei que o Pai não me deixa só. Por quê? Porque eu tenho feito aquilo que agrada a Ele. Então eu sei que quanto mais nós inclinarmos o nosso coração, a nossa mente a agradar, a fazer, cumprir mandamentos, fazer o que Deus quer que nós fazemos, aí sim nós vamos sentir cada dia mais preenchidos, vamos nos sentir mais repletos de Deus, plenos no amor de Deus. Não vamos mais sentir coisas como solidão, nós vamos ter mais domínio próprio. Nós vamos conseguir caminhar, trilhar esse caminho que Jesus separou para nós, que Deus já reservou para nós caminharmos. Estão entendendo o raciocínio? Amém. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que eu hei de dizer, sobre o que hei de falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, porque o que eu falo exatamente como o Pai me tem dito. Tudo que Jesus sequer um dia falou, foi por quê? Por causa da vontade do? Não, vocês não estão entendendo. Tudo que Jesus um dia falou foi para cumprir a vontade do? Tudo que Ele falou é exatamente tudo que... Eu imagino Deus no seu trono, ensinando o seu filho, ensinando tudo certinho, o que Ele vai falar. É igual quando você fala assim, Gabriel, para o Bernardo. Bernardo, você vai lá e você fala assim, 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 assim. Aí ele tem que ir lá e falar igual, não pode mudar nada. Eu acredito que é dessa forma. Deus ensinou o filho e o filho repassou exatamente igual, porque eles são um.
Então ele repassou exatamente igual. Nós precisamos pegar esse conhecimento e colocar ele aqui dentro do nosso peito. Ele, assim como hoje eu estava orando a Deus, hoje cedo, e eu falei, estava lendo a Bíblia, e eu sentindo, né, quanto isso é poderoso, quanto é poderoso a Bíblia, o que está aqui. E eu falei, Senhor, que essas palavras nunca saiam de dentro de mim, que eu nunca abandone o que está aqui, Senhor. Que o Senhor amarre elas ao meu coração, que elas sejam como acessórios em mim, no meu corpo, aonde quer que eu andar, que a Tua palavra seja um acessório, que ela seja como uma tiara, uma diadema, que ela seja como uma pulseira dentro de mim, para que a gente não venha abandonar nada que Jesus falou, nada que foi ensinado, que nós venhamos aprender essa palavra e levá-la e passar para outras pessoas. Essa é a nossa missão aqui. Nós temos batido nessa tecla porque nós entendemos que a visão da igreja é essa: é aprender a verdade, levar a verdade. Levar a verdade é mais do que vir aqui. A visão daqui é essa, dessa igreja. É mais do que você vir assistir. Você vem, você se sente renovado, se sente curado. Mas você aprende e você leva a palavra. Tem um versículo que eu lembrei agora, que é em... não me lembro exatamente, mas é em Tiago. E ele fala assim, que nós não venhamos a ser ouvintes negligentes, mas operoso praticante. Não é só vir, ouvir e não fazer nada, como um negligente, mas que nós sejamos operosos praticantes da palavra de Deus. Amém? O nosso... Tem mais uma aqui que eu não falei. Qualquer um que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é o meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ou seja, se nós fizermos a vontade do Pai, nós temos parte com Cristo. Amém? O texto de base de hoje, Ju, pode colocar para mim, por favor? Eu não vou ler ele todo, tá? Mas pode colocar aí, Lucas 15, 11. Eu vou resumir aqui para você o que diz. Mas você conhece, quantos aqui já ouviram falar na parábola do filho pródigo? Todos? Amém. Por isso que eu não vou gastar muito tempo lendo, porque você já conhece. Mas, resumindo, para recapitular. Um pai tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Um dia, o mais novo chegou no pai e disse, pai, reparte os nossos bens, porque eu quero a minha parte da herança. E aí esse filho mais novo, logo depois de um tempo, ele se afastou para uma região mais distante. Foi para longe da presença do pai, certo? E o filho mais velho continuou com ele, trabalhando com ele junto, sempre. Respeitando, obedecendo suas ordens. E aí chegou um ponto de que esse filho mais novo, ele se envolveu em muitas coisas erradas, cometeu muitos erros, gastou tudo que ele tinha. E aí a cidade onde ele estava passou por uma grande fome. E o que aconteceu? Ele começou a sentir já os calos dessa grande fome, né, que estava ocorrendo nesse lugar. E aí ele buscou um emprego lá, conseguiu um serviço. E o serviço era para ele cuidar do campo, de um campo, mas era especificamente para cuidar dos porcos. E aconteceu que ele desejava comer a comida dos porcos e eles não davam nem isso para ele. E aí o que aconteceu? Ele caiu em si e se lembrou de que onde ele morava, os servos, né, do pai dele eram muito bem tratados e comiam muito melhor do que qualquer coisa que estava parecida ali naquele momento. E ele caiu em si. É isso que aconteceu. Caiu em si. Quando ele caiu em si, ele pensou assim, eu me arrependo, eu vou voltar.
eu vou voltar e vou pedir para o meu pai me perdoar e vou pedir para ele me tratar como um empregado dele. Eu vou assim, nessa condição. E aí, assim ele fez. Correu de volta para o pai, bem arrependido. E aconteceu que, quando ele estava voltando, seu pai o viu, avistou. E nesse momento, o pai, muito feliz, vai, encontra o filho, abraça ele, tem compaixão dele, beija ele, abraça. Eu imagino que foi um momento emocionante, Todos imaginam isso. Naquele momento, ele falou: pai, pequei contra o céu e contra ti, me trata como um dos seus empregados e tal, todo mundo já sabe. Aí, nesse exato momento, o que é a atitude do pai? O pai manda, chama os empregados. Tragam uma roupa nova, um sapato novo, mata o novilho mais gordo que tiver, nós vamos festejar. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Porque o meu filho estava perdido e foi encontrado. Não é isso que aconteceu? E nesse exato momento, enquanto estavam todos os preparativos lá da festa, o seu irmão mais velho estava ralando lá no campo. E aí, quando ele até imagina essa cena, eu tenho dois irmãos. Eu já imagino essa cena. Lá, já pensou? Aí eu lá ralando, aí chega um lá, Meu Deus, meu pai matou um novilho para esse filho dele. Eu consigo, gente. Nós não devemos ser hipócritas, sabia? Não devemos ser hipócritas. Porque eu tenho certeza, se fosse qualquer um de nós aqui, sentia a mesma coisa que o filho mais velho. Sentia, gente. É sério. Sabe por quê? Pensa comigo. O cara ficou com o pai dele há muito tempo. Todo esse tempo. Enquanto o outro estava torrando tudo, ele estava lá, servindo, honrando. Entende? Então, ele sentiu aquele momento de ira naquele momento. Aquele momento ali, ele sentiu ira. Por isso, eu até entendo ele. Porque a carne entende esse processo. Mas quando nós falamos de coisas espirituais, nós sabemos que nós temos que combater a vontade da carne, certo? E aí, naquele momento, ele se irou, todos já sabem. Falou: não acredito, que está fazendo isso. Aí o pai dele, o que o pai dele fez? Foi lá fora e falou: meu filho, insistiu com ele: por favor, entre. Mas pai, o senhor nunca matou um cabrito para mim. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Vocês conhecem, é isso. Agora, vamos aprofundar aqui numa coisa, para vocês entenderem. Aleluia, Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui de uma forma extraordinária, sabia? É sério, gente. Se você crer, se você quiser hoje, você vai receber algo diferente. Sim, eu estou sentindo uma coisa extraordinária hoje. E eu sei que, se você quiser, hoje, você vai receber algo novo. Agora, para que você entenda o resumo aqui da história. Você já conhece a história, por isso que eu resumi. Agora vamos entender a mensagem de hoje. O irmão mais velho, eu estava refletindo sobre o irmão mais velho e o mais novo. O irmão mais velho, ele é como um velho convertido. Sabia? Pensa aí. Que Deus me trouxe isso na mente. E o irmão mais novo é como um novo convertido. Você vai entender. O velho convertido, ele está perto de Deus há muito tempo. Está tentando ser obediente, Está na casa do pai há muito tempo. Só que tem um probleminha aí. Agora a Ju vai abrir para mim no 29, no verso 29. O versículo, Ju, não sei se você lembra. Espera aí. É Lucas, isso, Lucas 15. Isso. Só que é o 20. Isso. Vamos ler junto aqui? Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho te servido
e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. O que é o ponto-chave aqui desse versículo? Na minha versão, eu vou ler a minha versão. Diz assim: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Pensa comigo. O problema do crente velho, vamos falar assim logo, para vocês acordar. O problema do crente velho é porque, muitas vezes, de tanto a gente fazer a rotina, é como se a gente sentisse que nós estamos sendo escravos. É como se a gente sentisse uma escravidão de trabalhar. Esse é o problema do crente velho. E o problema do crente novo? Agora eu vou entrar em outro tópico aqui interessante. Não tem um novo convertido? Lá no início, Ju, é na parte 12, no verso 12. Vou ler do meu aqui, vocês acompanham lá no telão. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Essa parte. Quando um novo convertido está ali naquele processo de arrependimento e tal, que ele se converte, é como se ele falasse assim: minha parte da herança para Deus. Estamos falando em nós, novo convertido, novo convertido falando com Deus. É como se ele dissesse: eu quero a minha parte da herança. Como se fosse algo palpável. Ele fala assim: eu quero minha parte. O que eu preciso para ser salvo, meu Deus? Me fala. Se nós formos analisar, né, o que nós precisamos para ser salvos? Eu enumerei aqui 5 tópicos só para a gente entender. Nós precisamos de fé, certo? Primeira coisa, fé em Jesus. Acreditar que Ele morreu por nós. Então, essa é uma coisa, né, que o novo convertido vai ter. Precisamos de arrependimento, não, certo? Arrependimento. Precisamos do batismo, né, porque é um símbolo de purificação. Precisamos também de confissão, confessar a fé, né, para os outros em público. E precisamos ter uma vida transformada. Ou seja, nós precisamos ser transformados de dentro para fora e transformar os outros, agindo como Jesus, amor, compaixão, entendem? Agora, eu preciso do meu ajudante, Jonathan. Vem cá, ajudante. Eu e o Jonathan preparamos um negócio para vocês. E o Jonathan vai estar passando aí na sua carteira com a sacola da salvação. Tá bom? Todo mundo olha aí o que tem dentro da sacola da salvação. Enquanto o Jonathan passa aí. Vê se vocês vão entender aí o que tem dentro. Pode olhar, pode pegar quem quiser, tá? Nossa, Jonathan, os irmãos lá atrás estão curiosos. Ai, não fiquei ansioso por coisa nenhuma, viu, gente? Não fiquei vos ansiosos. Mando, depois você tira uma foto bem bonita aí dos itens da sacola da salvação, tá bom? Gente, eu vou ir falando aí para vocês entendendo. Dentro dessa sacola da salvação, temos a representação dos 5 itens que eu disse. O primeiro não é a fé, certo? Para representar a fé, eu trouxe uma fruta, que é a maçã. Por quê? Porque a fé, ela precisa, não tem como eu falar assim, falta a Jussiele, né? Não tem como eu falar assim: Thaís, estou com a fruta aqui, Thaís, agora ela vai chegar. Já tem que ter fé para ver a fruta, mentalizar ela. Tem uma maçã aqui, Thaís. Thaís, eu quero que você me prove que essa maçã aqui é azeda. Só de olhar para ela. Tem como você provar que ela é azeda só de olhar para ela, só com as características da maçã? Ou você tem que experimentar ela para me dizer depois?
Tem que experimentar. Por isso que eu trouxe a maçã. Porque assim, a fé, não tem como eu explicar para outra pessoa como é ter fé. Não existe isso. Ajudante, vem cá, deixa eu ver aqui. Eu preciso dos itens. Me dá a maçã aqui. Deixa eu colocar aqui, depois a Manu vai tirar uma foto. Ó, isso aqui é a água. Nada não. Tem a maçã, a água. Isso aqui, Jonathan, o que é isso? É semente? Isso aqui são sementes. O que mais? Um microfone. E uma borracha. Tá bom, obrigada. Não, pode ficar com essa sacola de presente. Ó, a maçã representa a fé, porque precisa ser experimentada. Não tem como eu falar para a pessoa, tenha fé. A pessoa tem que provar por si só. A segunda coisa, o arrependimento, simbolizado pela borracha. Por quê? Porque quando nos arrependemos, Jesus ele apaga o nosso passado. A partir do momento que nos arrependemos, ele apaga o nosso passado. Por isso que é uma borracha. A terceira coisa que eu pontuei é o batismo, né? Trouxe uma garrafa de água para simbolizar a pureza do batismo, porque nós somos lavados, né? Confissão de fé. O microfone é um amplificador de voz, né? Então, a fé, a confissão de fé em Jesus Cristo, ela precisa ser para todos ouvirem. Não pode ser uma confissão de fé assim, tem dia que eu creio, tem dia que eu não creio. Não, tem que ser ampla, por isso que é com amplificador de voz. Porque tem que ser alto, claro, não pode ter dúvida. Confessar a fé sem dúvida. Bem alto. E as sementes representam uma vida transformada. Por quê? Porque a semente, ela gera frutos. E uma vida transformada, se nós realmente temos esse pacote de salvação aí, se nós temos dizemos que temos uma vida transformada, nós temos essa semente para gerar em outras pessoas. Nós vamos lançar esse amor, essa compaixão, vamos agir conforme Jesus e vamos espalhar por onde quer que nós andarmos, certo? Por isso eu trouxe esse pacote aqui da salvação. Não vou vender isso não, viu, irmãos? É só um exemplo. Misericórdia. Cuidado, vigia. Aí, entendam. O que eu quero que você entenda com isso aqui? O problema do novo convertido. O novo convertido, muitas vezes, ele pode... Por ele ser um novo convertido, talvez ele ainda não entendeu muita coisa. Certeza, muita coisa ainda não entendeu. E aí ele acha que ele pode pegar esse pacote de salvação, pôr dentro da boroquinha ali, do saquinho, e sair da presença do pai. E não foi o que o filho pródigo fez? Foi. Ele era o filho mais novo, né? Estamos correlacionando com um novo convertido. Ele pediu a herança. E se nós fôssemos pedir para o pai, seria o quê? Seria um pacote de salvação, um kit. E se afastar da presença do pai, esse é o erro. Para vocês entenderem bem, porque estou desenhando, para vocês entenderem. Então, um dos primeiros problemas aqui é o quê? O afastamento do pai. Na parte 1 do versículo, parte 1 do versículo não. Na parte 1 do afastamento do pai que eu quero trazer para que vocês entendam, um dos primeiros erros ele foi para uma região distante, certo? Quando nós nos afastamos do pai, nós saímos da presença do pai. E o primeiro erro de tudo isso, desse afastamento que nós cometemos, é porque nós nos achamos bom. Essa é a verdade. Nos achamos bom demais. Nossa, mas eu sou boa. Eu acordo sorrindo, dou bom dia para o povo na rua. Sou feliz. E me acho boa.
eu sou tão boa, eu faço cada coisa boa para os outros, ajudo o próximo. Nossa, Deus, sou ótima. Nos achamos bons, né? É o primeiro erro. Agora, lá em Marcos 10, 18, vai dizer assim: quando alguém chamou Jesus de bom, sabe o que ele disse? Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, o Pai. Toma, viu? Só o Pai que é bom, ninguém aqui é bom. Ninguém é bom, né? Só o Pai. E eu já acho Jesus tão bacana, tão bom, porque Ele é tão perfeito, não é verdade? Segundo erro, nossa, a lista de erros aqui está grande. Tive que resumir só em 3. Se fosse para falar os erros do ser humano, nós não ia sair daqui. Segundo erro, nós queremos ter razão em tudo, não é verdade? Vocês confirmam, porque eu sei. Até numa conversa a gente quer ganhar. Você está conversando com um colega, você quer ser melhor do que ele só para ganhar dele no bate-papo. Porque nós temos essa tendência, esse mal de querer ganhar alguma coisa, de querer reconhecimento, querer coisa dos outros, querer ter razão. Nós queremos vencer um diálogo. Queremos ter razão naquele diálogo. Filipenses 2, do 5 ao 8. Vai falar sobre Jesus. Porque mesmo Ele, sendo Deus, por quê? Porque nós concordamos que eles são um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês sabem disso. Eles são um. Então você concorda comigo que Jesus e Deus é a mesma pessoa? Eles são um só. E mesmo Jesus, sendo Deus, Ele não julgou na mente dele o ser igual a Deus. Ele não vangloriou isso dentro dele. Que Ele era igual, que Ele era alguém, que Ele era Deus. Antes de tudo isso, sabe o que Ele fez? Ele se humilhou. Ele assumiu a forma de servo e tornou semelhança de homens. Reconhecido em figura humana, igual eu e você. E Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Depois disso, Deus o exaltou ainda mais. Ainda mais. Que humildade é essa que nós não temos? O que nós mais temos é soberba, arrogância, autossuficiência, independência. Isso são as coisas que nos afastam da presença do Pai. Afasta o nosso coração de cumprir a vontade do Pai. Estão entendendo? Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E nós, que queremos ser servidos em tudo. É tão bom, né? Ser servido. Mas e se toda vez que você vir para a igreja, você vir com aquele coração grato, de sempre querer servir alguém, mesmo que alguém te maltrate, mesmo que aquela pessoa não é boa com você, talvez você pagando o mal com o bem, o próprio Espírito Santo vai se encarregar de converter aquela pessoa verdadeiramente, de convencer ela do pecado dela. Não convém eu fazer isso. Não é para mim fazer isso. Eu tenho que acordar bem, fazer o que Deus me mandou fazer, independente. Se a pessoa me trata muito mal, ou não. Por quê? Porque o nosso andar tem que ser parecido com Jesus. Se Ele veio para servir, nós também. Por quê? Porque nós temos que ser igual a Ele. Temos que tentar, pelo menos. Se toda a nossa vida nós tentarmos ser igual a Ele, tentar ser parecidos com Ele, eu garanto para vocês que vocês vão ter uma vida não mais fácil, só que diferente. Você vai ter uma mente espiritual, vai fazer coisas espirituais, vai agir de uma forma espiritual. Vai ser outro nível, você vai estar em outro patamar, você vai alcançar e acessar novos degraus, outras coisas. Coisas celestiais, não o que a gente está acostumado. João 8,50 diz:
Eu não estou procurando glória para mim mesmo. Jesus que disse isso. E nós que queremos ter o mínimo de poder, queremos governar qualquer coisinha que a gente está no meio. E Jesus nunca quis glória nenhuma. Nunca. Nunca quis poder. Nunca quis nada disso. Porque Ele já era o próprio poder. Ele já tinha consciência viva de tudo que Ele era, tudo que Ele é. E tudo que Ele vai continuar sendo. E o terceiro erro. Vou finalizar no terceiro erro aqui. Nós buscamos mais as coisas terrenas do que coisas espirituais. Isso aqui é comprovado. Preocupamos demais com o que vamos comer, vestir e tal. Mateus 6, 19 ao 21. Não precisa pôr não, tá? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde o ladrão rouba, mas acumulem tesouros aonde? Onde a traça e a ferrugem, vocês sabem? Onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Esse final aqui é bom. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, gente, é sobre isso. Gente, isso é tão bom. Eu fico animada, porque é muito bom. Se o nosso coração está em Cristo, o nosso tesouro é Jesus Cristo. Se o nosso coração se inclina a fazer a vontade do Pai, todo o nosso ser, o nosso tesouro vai estar dentro disso. Vocês conseguem entender a dimensão dessa palavra, de fazer a vontade de Deus? Conseguem entender isso? Tanto que isso é precioso. Cumprir o que Deus determina. João 6, 27. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Lembra quando eu disse que Jesus falou que a minha comida é fazer a vontade do Pai? Não trabalhem, nesse outro diz, não trabalhem pela comida que estraga, mas para que vai para a comida, gente, volta aqui, mas pela que permanece para a vida eterna. Essa é a comida que é Cristo, que é Jesus, que é Deus. A vontade dEle, essa é a comida ideal para que a gente vá para a vida eterna. Vocês conseguem entender essa profundidade? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água que jorra para a vida eterna. Fazer a vontade do Pai, cumprir isso, é grandioso demais. Tanto que é difícil até falar disso. É difícil até suportar isso. A presença de Deus, a vontade dEle. Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra tudo. Contra todo tipo de ganância. Desculpem. Vou ler mais uma vez. Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo o tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Agora, para nós entendermos na história do filho pródigo, como que Deus recepciona Jesus, o Pai, e como que o inimigo faz. Nós vamos falar sobre Jesus versus inimigo. Quando o filho volta, como foi a recepção? Foi uma festa.
Agora, nós vamos entender o que o inimigo faz para nos recepcionar, para nos laçar. E o que Jesus Cristo faz, o que ele é. O inimigo, ele nos humilha. Ele nos faz cair num laço. Ele aproveita uma brecha, entra e faz a gente cair naquele lamaçal do pecado mais uma vez. Ele nos laça, sabe? É assim que ele faz. E ele trabalha dentro de brechas. Hoje, eu vou até contar um negócio que aconteceu hoje, para distrair um pouco. O pastor, ele está muito espiritual, viu, gente? Vou contar um negocinho para vocês. A gente estava lá no rancho, mais cedo, né? E aí, lá na nossa cozinha lá, tem uma mesa no meio assim, gente, mas aquela cozinha estava tão cheia de gente, eu querendo passar assim, e aí estava o Gabriel, a geladeira e uma mesa. Aí eu falei, moço, abre uma brecha para mim passar. Opa, fecha toda a brecha em nome de Jesus. Oh, mas está espiritual, hein? Oh, Deus, só para a gente acordar. Porque eu quero dizer que o inimigo fecha toda a brecha, gente. Que o inimigo, ele entra nas brechas, entendem? Qualquer brecha que você dê, ele entra. Se você está num lugar que não é para você estar, é uma brecha. Se você faz aquilo que o pai não gosta que você faz, é uma brecha. Então, qualquer coisa é motivo de brecha. Então, toma cuidado, tá bom? O inimigo, como que ele nos recepciona? Ele nos oferece um prato cheio, um cardápio variado, com caviar e tudo, coisa boa, trem fino. É assim. E ele vem de galã. Ele não vem de diabo. Tá? Ele vem bonito. Tá bom? O inimigo é assim. Ele vem fantasiado daquilo que te encanta. É assim, o joguinho. A gente tem que conhecer para contra-atacar dentro da palavra. Ele vai vir conforme aquilo que te faz cair. É assim que ele vem. Ele vem para cada um conforme aquilo que te faz cair. Ele nos oferece um prato cheio de oportunidades. Depois que nós caímos naquele laço, nós somos humilhados. Muito. E ele faz você rastejar para ele. Ele nos faz, se você cai, ele nos faz rastejar feio. Feio mesmo. Ele é especialista em roubar você, roubar sua alegria, sua felicidade, roubar tudo de você. Até te matar, te consumir e destruir tudo que você ama e tudo que você almeja, seus sonhos, tudo. Ele vai afundar dentro de um poço. É isso que ele faz. Ele é especialista nisso. Só que aí tem um porém. Ele já sabe que ele é derrotado, não é? Ele já sabe o destino dele. O pastor fala muito sobre isso. Mas aí ele quer acabar com quem? Com nós, com o nosso destino. Por quê? Porque o nosso destino está na mão de Deus, certo? Nós já fomos comprados por um alto preço. E nós temos a oportunidade de ir para o céu. Ele nunca mais tem essa oportunidade, nunca. Então ele quer rebanhar o máximo de condenado para ficar sofrendo com ele lá no inferno. Porque ele já vai para lá. Mas nós temos a chance de subir. Por isso eu digo, fechem as brechas. Fechem as brechas, todas elas. Todas. Não é tempo de vacilar. É tempo de fechar brechas. É tempo de orar. É tempo de vigiar. Estar em alerta. 1 João 2,16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação, não provém do Pai. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Cada brecha aberta é como se eu fosse afundando dentro de um poço. Porque ele nos faz sentir culpa, depressão. Depressão é do passado. Ansiedade, futuro. Aí ele fica te jogando em uma gangorra. Passado, futuro. Culpa, vergonha, arrependimento. E aquele trem.
e você não consegue sair de dentro daquela lama. É um vazio, uma destruição. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado, ele nos mata espiritualmente. Cada pecadinho gera uma morte espiritual, assim como lá no Jardim do Éden. Naquele dia, quando Deus falou para Adão e Eva que eles morreriam se eles comessem, mas eles não morreram fisicamente, mas espiritualmente. É assim, o pecado nos mata espiritualmente. E só o que tem o poder para nos resgatar é Jesus. Agora nós vamos falar do que Jesus faz. Como ele nos recepciona. Lembra que o inimigo nos recepciona com um banquete cheio? Mas Jesus também tem uma mesa posta, separada para mim e para você. Enquanto o inimigo nos chama pelo nosso pecado, Jesus nos chama pelo nome. Jussiele, venha filha, eu estou aqui. Tereza, venha minha filha, pode vir, eu vou te ajudar. É assim que Deus nos trata. O Pai, Jesus, nos trata com carinho, com amor. Não importa o que você fez. O que importa é, sabe o que é? O arrependimento. Por quê? O filho pródigo, ele fez o quê? Se arrependeu. Ele caiu em si. Ele estava sofrendo a humilhação do demônio, não era? Sim. O próprio demônio fez ele se afastar da presença de Deus, porque ele achou que com uma sacola de salvação ele conseguiria, mas não conseguiu. E nesse trajeto, o inimigo fez ele se perder, porque ele estava longe, afastado. Mas aí, ele caiu em si, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus estava com ele, ajudando ele a retornar. Quando ele caiu em si, que ele voltou para o Pai estava pronto para ele, pronto para receber ele. Grande festa, grande honra, anel, como eu disse, os acessórios espirituais. Ele foi revestido de honra, porque Jesus nos chama pelo nome, independente do que nós fizermos. Se nós se arrependermos, Ele nos reveste de honra e nos aceita de volta. Ele nos resgata da humilhação. Ele nos oferece perdão e nova vida. Ele nos veste com uma capa de honra, nos calça com sapatos e coloca em nossas mãos anéis. Nos dá de comer o pão da vida, nos dá de beber a água da vida. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele manda seus anjos para guerrear ao nosso favor. Ele troca de fardo conosco, Ele nos chama pelo nome. Jesus tem um caminho para nós de campos verdejantes. Você sabia? Nós precisamos acessar tudo isso. Acessar. Jesus tem para nós amor sem medidas. Tem paz infinita, tem segurança. E Ele nos quer fazer filhos, verdadeiros filhos. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A liberdade é só Jesus que pode nos dar. E o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Nós somos salvos pela graça de Deus, por seu amor imerecido. Aleluia. Eu quero, estou finalizando. E eu só quero lembrar vocês, quando a gente estava falando sobre o crente velho e o crente novo, que é tudo correlacionado com o filho pródigo. Eu vejo o crente velho como uma ovelha, que é uma ovelha velha. E o crente novo, ele me lembra um cordeirinho. É sério. E tem, então, os cordeirinhos versus as ovelhas. Ovelha, velha. Lembra quando eu disse que a dificuldade é em ser um filho mais velho? O filho velho, uma ovelha,
é porque com o tempo, com a rotina, nós diminuímos o fervor. Posso falar por mim, que estou há muito tempo no ministério. Diminui o fervor, a fé vai esfriando. A experiência dos anos vai gerando dentro de nós uma segurança excessiva. Entende? Vai gerando assim, não, eu já vivi isso, eu sei como é isso, vai dar nisso, isso é isso, aquilo é aquilo, eu já sei o resultado. Mas nós esquecemos que o Deus do impossível, Ele pode agir a qualquer momento, mudar qualquer coisa, fazer o que Ele quiser. Que não depende de nós. Que tudo depende de Deus. Que não tenha nada que você tenha visto ou tenha vivido que vai mudar o que Deus quer fazer pela vida daquela pessoa. Nós não sabemos de tudo. É como eu disse. Quando nós somos ovelhas velhas, nós temos já preguiça de crescer espiritualmente. Entendem isso? Porque nós ficamos cansados. Achamos que sabemos de tudo. Mas aí não buscamos intensamente como um novo convertido. Um novo convertido que está vivendo um primeiro amor. Tem muita gente aí com eu nasci de novo. É nascer de novo. De novo. Entendem? Nascer de novo, todos os dias de novo. Renovar o amor, renovar a paixão por Cristo. Porque Ele é o mesmo. Você lembra o dia que você conheceu Jesus? Talvez você não lembre. Mas tenta lembrar. Por que você se apaixonou por Cristo lá atrás? Lembra agora. Jesus está celebrando a sua vida, irmão. É isso que eu quero dizer. O problema, a dificuldade de ser um filho mais novo, que é o cordeirinho, é o novo convertido, é a dificuldade de entender o processo. Porque é muito difícil passar por todos os processos na vida cristã. E um cordeirinho, ele é mais suscetível a erros, a influências externas. Que é a questão que eu disse de fechar as brechas. Mas as brechas são para todos. Só que uma pessoa que ela já está mais espiritual, ela já vê antes, prevê. Por isso que nós precisamos ajudar uns aos outros. Ajude o seu irmão, é um desafio. Se dedique em orar por um irmão que você tenha comunhão com ele ou não, que talvez orando por ele você aumente a comunhão com ele. É um desafio para você hoje. Vamos finalizar no versículo. Esse eu quero que você coloque aí, por favor. Lucas 15, 31. No final, o pai fala assim para o filho: meu filho. Peraí. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Por favor, Lucas 15, do 7 ao 10. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Hoje, Deus falou para mim fazer um apelo a todos que estão aqui, todos os que viessem, que eu já estava orando pela vida de quem ia vir. A todos, a você refletir. Você vai só curvar sua cabeça e começar a orar, mas você vai ser bem específico. Você vai perguntar a Deus: o que eu preciso, Senhor, me arrepender e converter? Porque eu sei que você precisa se arrepender de alguma coisa, qualquer coisa. Olha o que nós acabamos de ler. Mais vale uma pessoa que se arrepende
arrepende aos pés de Jesus do que 99 que não precisam de arrependimento. Eu vou orar e vocês vão estar falando com o Pai em reflexão. E assim que a gente concluir, eu queria muito, mas só se você sentir, que vocês que sentirem viessem para frente na hora do louvor, depois que eu orar. Tá bom? Se você sentir que isso falou com você, que Deus está te chamando para o braço dele, que Deus está te chamando, se você se sente afastado, se você se sente longe, distante, é para você sim. Não hesite. Agora curva a sua cabeça e vamos falar com Deus, porque eu sei que Ele me mandou fazer isso e eu vou fazer. Amém? Senhor Deus, Pai, assim como o Senhor tem falado ao meu peito, Senhor, eu clamo a Ti por cada vida que está aqui nessa hora, por cada pessoa que talvez está ouvindo essa mensagem gravada, que o Senhor esteja ao encontro agora das mentes, do profundo do coração, porque só o Senhor pode sondar o nosso coração no mais íntimo. Só o Senhor pode esquadrinhar os nossos passos e a nossa vida. Pai, eu quero te pedir para que o Senhor venha exalar o teu bom perfume, para que todos venham sentir o teu cheiro suave, o teu aroma, Jesus. Que o Senhor venha soprar neste lugar dos quatro cantos, Espírito Santo. Que o Senhor venha convencendo os teus filhos, trazendo à memória tudo aquilo que eles precisam se arrepender. Pai, que o Senhor venha trabalhar nos corações, que o Senhor venha operar milagres e maravilhas. Se nesse momento você acredita que você precisa de arrependimento, repita comigo essas palavras: Senhor, eu quero me arrepender de tudo aquilo que não é a tua vontade. Eu quero mudar, Senhor, os meus caminhos. Eu quero fazer segundo a tua vontade. Eu quero começar a viver algo novo. Eu quero ser transformado. Eu quero ser renovado. Pai, me guarda. Pai, esteja comigo. Pai, seja a minha alegria. Pai, me ensina, Senhor, a sonhar os teus sonhos. Pai, me ajude a fechar todas as brechas. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu estou cansado, sobrecarregado. Troca de fardo, Senhor, comigo. Que eu consiga superar todos os obstáculos, Pai. Aleluia, Jesus. Amém. Se você quer sentir um renovo nessa hora, se você entende que você precisa de um arrependimento, de algo diferente do que está acontecendo na sua vida, vem aqui na frente, nesse louvor. E se depois do louvor você quiser oração, você pode erguer sua mão, pode nos pedir oração. Se você sentiu algo diferente, se você quer aceitar Jesus, reconciliar com Jesus, esse é o momento. Não deixe para amanhã. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Amém, Senhor.